Sabe, até hoje eu me pergunto por que aquilo aconteceu comigo. Não sou homem de acreditar em assombração, nem nessas histórias que o povo conta para botar medo em criança. Mas naquela noite, eu vi. E não foi sonho, não foi imaginação. Tô aqui para contar porque, de alguma forma, eu voltei. Mas nem todos. Nem todos voltam. Era para ser uma viagem simples, coisa de poucas horas. Uma ida e volta. Mas, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. E olha, eu já rodei muita estrada na minha vida. Já enfrentei temporal, já fiquei no meio do nada com o carro quebrado, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu ia encontrar naquela noite. Eu lembro do cheiro do mato molhado, daquele vento frio batendo no rosto. Lembro da lua, que parecia me seguir pelo retrovisor. E lembro principalmente da sensação estranha, quase como se alguma coisa me esperasse no caminho. E agora, se você tiver coragem, eu vou te contar desde o começo. Mas já aviso, tem estrada que, depois que você entra, não tem volta. Eu tinha saído de casa já no fim da tarde. A estrada que escolhi cortar era conhecida por ser mais rápida, mas também mais deserta. Passava no meio de sítios abandonados e de umas fazendas antigas, daquelas que a gente ouve dizer que tem história. História que ninguém quer contar de noite. O asfalto estava gasto, com rachaduras que faziam o carro tremer a cada poucos metros. À direita, um campo aberto, cheio de capim alto, balançando devagar com o vento. À esquerda, um corredor de árvores retorcidas, tão fechadas que a luz do sol mal passava. E mesmo o sol estando baixo no horizonte, ali dentro parecia noite. O rádio só pegava chiado. Peguei o celular para tentar sintonizar alguma coisa, mas não tinha sinal. Tudo que eu ouvia era o motor e o barulho das pedras soltas ricocheteando por baixo do carro. De vez em quando eu passava por alguma cerca caída ou por um poste velho, com a lâmpada quebrada, balançando como se tivesse sido empurrada pelo vento. Nenhuma casa acesa, nenhum animal à vista. Só o cheiro de terra úmida misturado com fumaça distante, como se alguém tivesse feito uma fogueira há pouco tempo. Lá na frente, vi uma placa de madeira quase apagada pelo tempo. A tinta branca descascando mostrava um nome que mal se lia. Alguma coisa como São Miguel do... e o resto estava coberto por musgo. Aquilo me deu um arrepio. A cada quilômetro a sensação de estar sendo observado crescia. Não tinha carro vindo atrás, nem vindo na direção contrária. Era como se a estrada tivesse sido feita só para mim naquele momento. E eu não sabia se isso era bom ou ruim. Eu estava no quilômetro, sei lá, talvez uns 50 desde que tinha saído da última cidade. A estrada fazia uma curva fechada para a esquerda e logo depois subia um pouco. Foi nessa subida que vi. Bem no meio da pista havia um carro parado. Um sedã antigo, cor escura. Parecia preto, mas podia ser verde ou azul. A pintura estava fosca. O capô estava aberto, como se alguém tivesse tentado mexer no motor. Reduzi a velocidade, encostei mais para o canto, olhei para o volante, para o banco do motorista, mas não vi ninguém. Nenhuma porta aberta, nenhuma lanterna ligada, só aquele carro morto no meio da estrada. E foi então que percebi. A uns 30 metros à frente, do outro lado da pista, tinha uma figura parada, imóvel. Eu não consegui distinguir se era homem ou mulher. Só vi que era alto, magro, com algo escuro cobrindo os ombros, como um casaco comprido ou um manto. Instintivamente pisei no freio, mas não parei completamente. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei de novo e a figura ainda estava lá, imóvel, como se me encarasse. A estrada estava silenciosa, até demais. Nem um grilo, nem um sopro de vento. Foi aí que pisquei, um piscar normal, rápido. E quando abri os olhos, a figura tinha sumido. Não correu, não se escondeu atrás de nada, simplesmente não estava mais lá. Um calafrio subiu pela minha nuca. Olhei para o carro parado outra vez, senti que se ficasse ali mais um segundo algo ia acontecer. Engatei a marcha e passei por ele devagar, mas sem coragem de olhar pelo retrovisor. A partir desse momento comecei a sentir que aquela viagem não ia terminar como eu planejava.
Depois de passar pelo carro parado, a estrada seguiu por mais alguns quilômetros, até que vi luzes lá adiante. Pensei, finalmente, alguma cidadezinha. Mas conforme fui chegando perto, notei que eram poucas lâmpadas e todas fracas, amareladas, como se estivessem prestes a queimar. A placa na entrada, torta e enferrujada, dizia "Bem-vindo a São Miguel do Vale". Nunca tinha ouvido falar desse lugar, e olha que já rodei muito por essa região. Entrei devagar. As ruas eram estreitas, com calçamento de pedra irregular. Algumas casas tinham janelas abertas, cortinas balançando com o vento, mas não tinha ninguém à vista. Passei por uma vendinha. Lá dentro, as prateleiras estavam cheias, garrafas de refrigerante, pacotes de arroz, latas de óleo, tudo ali, como se os donos tivessem saído só por um instante. Mas o silêncio, aquele silêncio... Mais à frente, uma mesa posta no quintal de uma casa. Pratos cheios, talheres, copos com suco. E tudo ali, intocado. Desci do carro para ver melhor. O ar estava pesado, úmido, com cheiro de comida misturado a um leve odor de ferrugem. Nenhum passo, nenhuma voz, só o som distante de algo que parecia um murmúrio. Segui o som até um beco estreito entre duas casas. Lá, as sombras eram mais densas, como se a pouca luz dos postes não conseguisse entrar. O murmúrio ficou mais claro, e parecia vir de várias vozes ao mesmo tempo, falando baixo, em uníssono, mas numa língua que não reconheci. Um arrepio percorreu minhas costas. Olhei rápido para as janelas em volta. Em uma delas vi uma silhueta, imóvel, me observando. Quando tentei focar, sumiu. Voltei para o carro, com aquela sensação incômoda de que eu não estava sozinho. Mas o pior é que eu ainda não sabia que o que estava me observando ali não era humano. Eu estava saindo da rua principal do vilarejo quando notei algo na lateral. Uma viela estreita, com o chão de pedras molhadas, refletindo a luz fraca de um único poste. Lá no fundo, havia alguém. Era uma mulher, vestido branco, longo, sujo de barro. O cabelo caía pesado sobre o rosto, encharcado como se ela tivesse acabado de sair de dentro de um rio. Ela estava de lado, como se me ignorasse, mas quando parei e encostei o carro, ela virou lentamente a cabeça na minha direção. Senti o ar gelar. O silêncio ficou tão pesado que parecia que até meu coração estava batendo mais devagar. Dei 2 passos à frente. Foi aí que ela começou a sussurrar, mas não dava para entender. A voz era baixa, arrastada, como se as palavras se enrolassem umas nas outras. "O quê?" perguntei, com a voz meio trêmula. Ela parou, abaixou um pouco o queixo e ergueu o rosto. Debaixo daquele cabelo molhado, o que vi não era humano. A pele era pálida, quase transparente, os olhos fundos demais, negros como buracos, e a boca se abria num sorriso largo, mas sem dentes, só uma escuridão viva lá dentro. O sussurro virou um som mais alto, como um lamento misturado com risada, e num passo rápido ela começou a vir na minha direção. Eu recuei, tropeçando, o corpo inteiro em choque. O ar parecia mais pesado, como se a rua tivesse fechando em volta de mim. Quando dei por mim, estava correndo. O som dos pés dela batendo nas pedras me perseguia e aquele murmúrio estranho não parava. Parecia entrar direto nos meus ouvidos, ignorando qualquer barulho do mundo. Eu virei a primeira esquina que encontrei, sem nem pensar. Meu único objetivo era sair daquela rua. Mas, em vez de encontrar a saída para a estrada, dei de cara com mais becos e casas antigas, todas iguais, todas com janelas abertas e escuras. Atrás de mim, o som dos passos ficou mais rápido e o murmúrio mais próximo. Entrei correndo por uma porta aberta, acreditando que poderia me esconder lá dentro. Era uma casa simples, mas mal iluminada. O cheiro de mofo e madeira velha me fez tossir. Fechei a porta com força e me encostei nela, tentando controlar a respiração. Quando olhei ao redor, algo estava errado.
O corredor diante de mim era muito mais longo do que deveria ser considerando o tamanho da casa por fora. As paredes eram estreitas e o piso rangia a cada passo. Comecei a andar rápido, passando por portas que davam para cômodos idênticos. Sempre a mesma sala, com uma mesa de madeira no centro e uma lamparina apagada num canto. Eu entrava, saía e dava de novo na mesma sala. O som dos passos dela agora vinha de dentro da casa, mas não parecia seguir lógica. Ora estava atrás, ora na frente, ora ao lado. Bati numa das portas tentando forçar a saída, mas ela não se mexia. Quando finalmente consegui abrir, dei de cara com a mesma viela por onde eu tinha visto a mulher pela primeira vez. E lá estava ela, parada, me olhando, como se o tempo não tivesse passado. Eu não sabia se corria ou se ficava parado. A mulher não se movia, mas algo nela tinha mudado. O rosto parecia mais claro, como se fosse feito de cera. Os olhos eram totalmente pretos. "Você entrou na minha casa." A voz dela saiu baixa, mas ecoou como se fosse dentro da minha cabeça. "Agora você fica." Dei um passo para trás, tropeçando no batente da porta, mas quando tentei fechar, percebi que a mão dela já estava na maçaneta, fria como ferro gelado. Eu não devia estar aqui. Foi tudo o que eu consegui dizer antes de sentir um puxão forte. A porta bateu sozinha e, quando abri os olhos, não estava mais na viela. Eu estava sentado à mesa daquela sala repetida, com a lamparina acesa, queimando devagar. Do lado oposto, ela me observava, imóvel. "Agora, você vai ouvir minhas histórias", disse, sorrindo. O pavio da lamparina começou a se apagar. A luz foi sumindo, e a única coisa que eu podia ver eram os olhos negros dela brilhando no escuro. Depois disso, não lembro de mais nada. Só sei que até hoje, às vezes, acordo no meio da noite com um cheiro de mofo no ar e a sensação de que alguém está sentado, me olhando, na beira da minha cama. Se você sentiu o peso dessa história, não perca tempo. Inscreva-se agora, deixe seu like como quem acende uma vela na escuridão e ative o sininho, porque o próximo capítulo pode estar mais perto do que você imagina. Comente se teria coragem de enfrentar o que eu enfrentei, ou se vai ficar só olhando de longe, na segurança da sua casa.